Nas profundezas das prisões de alta segurança, estão confinidos os rostos mais aterrorizantes da história. Figuras como Nico Allen Jenkins e Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov, que transformaram seus crimes em lendas sombrias. Mesmo atrás das grades, eles continuam a causar medo e exercer controle. Hoje, você verá imagens raras e cenas perturbadoras que capturam esses homens em sua forma mais intimidadora. Prepare-se para encarar o lado mais obscuro da humanidade. Nico Jenkins. Nico Allen Jenkins carrega um histórico que mistura violência, negligência e uma sequência de crimes que aterrorizou Omaha, Nebraska, em 2013. Com 27 anos, Jenkins passou mais de uma década na prisão por roubo de carro, período em que seus sérios problemas de saúde mental foram ignorados pelo sistema carcerário. Sua libertação, em 30 de julho de 2013, sem suporte ou supervisão, abriu caminho para uma tragédia devastadora. 2 semanas após sua saída da prisão, Jenkins deu início a uma série de assassinatos brutais. 11 de agosto de 2013, ele atraiu Juan Uribe Penha, de 26 anos, e Jorge Cajiga Ruiz, de 25, para o Spring Lake Park, sob o pretexto de um encontro sexual. Ambos foram mortos com tiros na cabeça e seus corpos abandonados em uma van. 19 de agosto de 2013, Curtis Bradford, 36, ex-colega de prisão de Jenkins, foi atraído para uma emboscada e morto com tiros em frente a uma garagem. No dia anterior, Bradford havia tirado uma foto ao lado de Jenkins, um registro sombrio que se tornaria uma das provas do caso. 21 de agosto de 2013, Andrea Kruger, mãe de 3 filhos, foi baleada várias vezes com uma espingarda calibre 12. Seu corpo foi encontrado em uma estrada, enquanto seu carro, uma Ford Expedition, foi abandonado e parcialmente queimado em uma tentativa fracassada de destruir evidências. As mortes chocaram a comunidade e destacaram a brutalidade de Jenkins, cujas ações foram parcialmente capturadas por câmeras de segurança. Jenkins foi capturado em 30 de agosto de 2013, na casa de sua namorada. Durante um interrogatório de 8 horas, ele confessou os assassinatos, alegando ter agido sob as ordens de Apófis, um antigo deus egípcio representado como uma serpente. No tribunal, Jenkins representou a si mesmo, tornando o julgamento um espetáculo perturbador. Ele falava em línguas, uivava e ria enquanto detalhava os últimos momentos de suas vítimas. Apesar de seus problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial, foi considerado competente para ser julgado. Um painel de 3 juízes condenou Jenkins à morte pelos assassinatos, além de sentenciá-lo a 450 anos, adicionais por acusações relacionadas à posse de armas. As ações de Jenkins deixaram um rastro de dor e sofrimento. Durante o julgamento, familiares das vítimas compartilharam suas histórias. Maria Uribe, mãe de Juan, e Maria Cajiga, irmã de Jorge, expressaram a dor de perder entes queridos de forma tão cruel. Susan Bradford, mãe de Curtis, e Michael Kruger, marido de Andrea, falaram sobre o impacto devastador em suas vidas e a luta para seguir em frente. O comportamento de Nico Allen Jenkins, durante seu tempo na prisão, foi marcado por episódios de violência extrema, instabilidade mental e tentativas constantes de chamar atenção para seus problemas psicológicos. Esses eventos, ignorados por anos, moldaram um perfil de alguém que já demonstrava sinais claros de perigo antes mesmo de sua libertação em 2013. Jenkins detinha o recorde de maior tempo em confinamento solitário dentro do Departamento de Prisões. O que você pensa sobre o caso Jenkins? Foi falha do sistema ou uma sequência de escolhas do próprio criminoso? Deixe sua opinião nos comentários. Continuamos agora com um dos criminosos mais notórios da história dos Estados Unidos, Al Capone, ou Scarface, como ficou conhecido, é uma das figuras mais emblemáticas da história do crime americano. Nascido em 17 de janeiro de 1899, no Brooklyn, Nova York, ele foi o filho de imigrantes italianos que vieram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Mas,
Ao contrário do sonho americano que ele deveria viver, Capone mergulhou de cabeça no submundo do crime, se tornando o chefão de Chicago durante os anos 20, a década do glamour e da proibição. A ascensão de Capone ao poder começou quando ele se juntou à gangue Five Points, em Nova York, ainda jovem. Lá, aprendeu os truques do ofício, envolvendo-se com crimes como extorsão e prostituição. Mas o grande ponto de virada na sua vida foi quando ele foi recrutado por Johnny Torrio, um dos chefões do crime de Chicago. Torrio viu um grande potencial em Capone e o convidou para se mudar para Chicago, onde Capone logo aprendeu a administrar negócios ilegais com uma habilidade impressionante. Ele se tornou especialista em subornar autoridades e políticos, algo essencial durante a Lei Seca, quando a venda de bebidas alcoólicas era proibida. Com a Lei Seca em vigor, o contrabando de álcool tornou-se uma mina de ouro para os criminosos, e Capone soube aproveitar essa oportunidade como poucos. Ele criou um império de destilarias e casas de jogos, e rapidamente se tornou o homem mais poderoso de Chicago. Mas, com o poder, vieram os inimigos. A gangue North Side, rival de Capone, foi uma das maiores ameaças à sua liderança, e as ruas de Chicago se tornaram um campo de batalha violento. O que fez Capone se destacar, além da violência, foi seu charme e inteligência estratégica. Ele sabia como conquistar aliados e fazer inimigos com uma eficácia assustadora. No entanto, o ponto culminante da sua carreira criminosa foi o infame massacre do Dia dos Namorados, ocorrido em 14 de fevereiro de 1929. 7 membros da gangue North Side foram brutalmente assassinados. E embora nunca tenha sido provado oficialmente que Capone estava por trás do massacre, a opinião pública logo o associou ao crime. Esse evento chocou o país, e a imprensa passou a retratar Capone não mais como um gênio do crime, mas como um assassino impiedoso. A partir desse momento, sua imagem começou a mudar. A opinião pública se voltou contra ele, e as autoridades, que já o investigavam por evasão fiscal, começaram a pressionar ainda mais. O FBI, liderado por J. Edgar Hoover, encontrou uma brecha. Em 1931, Capone foi pego em uma carta de seu advogado, onde ele inadvertidamente admitia possuir uma renda tributável substancial. Esse erro foi o ponto de partida para um processo que culminaria com a sua condenação. Em 17 de outubro de 1931, Capone foi considerado culpado de evasão fiscal e condenado a 11 anos de prisão federal, além de uma multa de $50 mil e custas judiciais. Esse foi o início do fim da sua carreira como chefe do crime. Capone foi enviado para a penitenciária de Atlanta em 1932, onde enfrentou um ambiente muito diferente do que estava acostumado. Depois de anos controlando Chicago com uma mão de ferro, ele se viu impotente, sem seu poder e influência. Sua vida na prisão foi marcada por tentativas de manipular o sistema penitenciário, algo que ele fazia com facilidade quando estava no comando. No entanto, na prisão, suas táticas não funcionaram. Seus inimigos, tanto presos quanto funcionários da penitenciária, começaram a se levantar contra ele. Devido à sua notoriedade, Capone foi transferido para a Penitenciária Federal de Alcatraz em 1934, um lugar famoso pela sua segurança impenetrável, e onde alguns dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos foram enviados. Em Alcatraz, a vida de Capone mudou para sempre. A prisão, conhecida como A Rocha, foi implacável com sua reputação. O regime estrito e o isolamento afetaram profundamente sua saúde mental, e a sífilis que ele contraiu na juventude começou a se agravar, causando danos irreversíveis a seu corpo. A doença foi tratada tarde demais, e Capone se viu cada vez mais frágil. Em 1939, Capone foi libertado de Alcatraz, mas não era mais o homem imponente que havia aterrorizado Chicago. Seu corpo estava debilitado, e sua mente havia sido destruída pela neurosífilis. O homem que um dia foi o rei do crime nos Estados Unidos, agora vivia uma vida solitária em sua mansão em Palm Island, na Flórida.
Ele tentou se reconectar com a sociedade, mas estava completamente quebrado, enfrentando não apenas as consequências de seus crimes, mas também as limitações de sua saúde. Em 25 de janeiro de 1947, Capone sofreu um acidente vascular cerebral e morreu no dia seguinte, vítima de uma parada cardíaca. Sua morte foi amplamente divulgada nas manchetes, mas o que mais chamou a atenção foi a mudança na percepção pública sobre ele. O medo que ele causava havia desaparecido, e muitos passaram a vê-lo com uma mistura de curiosidade e até simpatia, como alguém que havia caído do topo de seu império criminoso. Ei, se você está assistindo até agora, quero lembrar você de se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E agora, o caso mais chocante desta lista. Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov ou a Garota Tilo, foi um dos serial killers mais aterrorizantes da União Soviética, cujos crimes chocaram o mundo e deixaram um rastro de sangue que perdurou por mais de uma década. Seu reinado de terror causou pânico na nação, e o caso é lembrado até hoje como uma das histórias mais sombrias do crime organizado. Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, na aldeia de Yablushne, na Ucrânia, em um período de grandes dificuldades. Sua infância foi marcada pela pobreza extrema, fome e violência. A situação de sua família, também afetada pela escassez de recursos da época, foi ainda mais agravada pelas histórias macabras que sua mãe lhe contava. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele presenciou o horror do conflito, o que contribuiu para o trauma psicológico que ele carregaria ao longo da vida. Ainda jovem, Chikatilo foi ridicularizado por seus colegas e sentiu o peso da solidão. Mesmo assim, ele se formou e trabalhou como professor. No entanto, sua carreira foi marcada pela ineficiência e humilhação, especialmente por parte de seus alunos. Esses anos de frustração, juntamente com seus impulsos sombrios, fizeram com que ele se tornasse cada vez mais recluso, e em 1973, ele cometeu sua primeira agressão sexual, iniciando uma jornada de violência indescritível. Seus crimes, no entanto, não se limitaram a assassinatos comuns. Chikatilo se envolveu em rituais macabros de controle e dominação. Seus alvos eram jovens, principalmente homens, que ele atraía para locais isolados. Após estrangulá-los, ele mutilava seus corpos de maneira brutal, frequentemente removendo órgãos genitais, olhos e outros pedaços dos corpos. Essas cenas grotescas eram indicativas de um comportamento psicopático profundamente perturbador. Inicialmente, a polícia soviética relutou em aceitar a possibilidade de um serial killer em atividade. Mas à medida que os corpos começaram a se acumular, a ideia de que alguém estava cometendo esses crimes de forma sistemática passou a ganhar mais atenção. A investigação foi lenta, devido à falta de técnicas forenses avançadas e à escassez de recursos. Porém, novas metodologias, como a análise de grupos sanguíneos, ajudaram a estabelecer ligações e a pista que levaria à captura de Chikatilo. Em 1990, Chikatilo foi preso em uma estação ferroviária em Rostov-on-Don, após um comportamento suspeito que chamou a atenção das autoridades. Ele foi detido e, mais tarde, vinculado aos assassinatos por meio de provas como impressões digitais e testemunhos de testemunhas. Sua captura fez com que ele se tornasse uma figura temida, não apenas pelo público, mas também por seus próprios companheiros de prisão. Dentro dos muros da penitenciária, ele era visto com uma mistura de horror e fascínio. A investigação revelou aspectos aterrorizantes de sua personalidade. Chikatilo tinha uma constituição psicológica que foi essencial para compreender o homem que ele se tornaria. Sua infância traumatizada, juntamente com os anos de isolamento e humilhação, ajudaram a moldar o monstro que ele se tornaria. O interrogatório foi uma batalha psicológica constante entre desafios e momentos de sinceridade. Finalmente, Chikatilo confessou 52 assassinatos. Embora alguns estimem que o número de suas vítimas
possa ser superior a 60. O julgamento de Chikatilo, que começou em 1992, foi um evento midiático de proporções globais. Jornalistas de todo o mundo cobriram o caso, enquanto a imprensa o rotulava como a Fera Louca ou o Açougueiro de Rostov. Durante o julgamento, Chikatilo exibiu um comportamento errático, incluindo ataques verbais incoerentes e até momentos em que começou a cantar. No final, ele foi considerado culpado de todos os assassinatos e condenado à morte. Em 14 de fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo foi executado por um pelotão de fuzilamento em uma prisão russa. E se estes casos te chocaram, confira como é a vida na pior prisão do mundo. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.